No rádio. Check-up no rádio com a nutricionista Isabelle Cláudia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Você gosta de futebol também? Eu adoro. Copa do Mundo? Eu adoro. Tá animada com o Brasil? Quando era criança, eu entrava com o Corinthians de Caicó, em campo, ali no Marizão. Era só eu de mulher e um monte de menino. Era da época de quem, os jogadores? De Oliveira. Faz tempo, viu? Marcos, por favor, olha a idade da pessoa. Oliveira e Edo, né? Lembrei todo mundo. Júnior Bahia, por aí vai, né? Faz tempo mesmo, viu? Cala a boca, Geraldinho. E tá animada com o Brasil? Acho que essa Copa é do Brasil, viu? Todo mundo. Tá tudo aí contribuindo para que o Brasil seja campeão. Eu tava falando sobre isso ontem. A gente respira um ar diferente, né? Quando tá em Copa do Mundo, é muito bom. O nosso tema de hoje aqui no nosso check-up no rádio é qual é a relação do Novembro Azul com a nutrição? Então, eu resolvi falar sobre saúde do homem, né? A gente mal fala, pouco fala sobre saúde do homem aqui. E eu acho uma injustiça, tá? Eu vou falar para vocês, porque a gente tem muito assunto para falar sobre mulher e doenças crônicas no geral, que também não atinge só as mulheres. Eu vejo a maioria são mulheres perguntando, né? A gente costuma dizer que homem tem medo de procurar atendimento, isso é fato, né? A gente vê que por volta aí de 30% só de atendimentos médicos a procura é feita por homens. E a gente está num mês de alusão ao câncer de próstata, né, o Novembro Azul, que é muito relacionado apenas à saúde da próstata. Mas a gente pode puxar isso para a saúde do homem no geral, né? O homem não se resume à próstata, mas isso, claro, é um mês de alusão a esse tipo de câncer e a gente também tem que trabalhar a conscientização masculina contra esse câncer. Eu digo muito, não existe, a gente não pode falar sobre a prevenção apenas, a gente tem que falar sobre a detecção precoce. Porque uma detecção precoce salva vidas, né? E eu brinco muito que homem diz assim, é a frase preferida de vocês homens, né? Não sei vocês aqui, mas é a da maioria, pelo menos. Quem procura acha. Não, vou não, que quem procura acha. Esse povo fica procurando médico, quem procura acha. Mas não, quem procura cura, né? E procurando realmente numa fase inicial, você tendo cuidado de realizar seus exames preventivos, a gente consegue salvar vidas, tá? Então, eu tenho uma relação muito estreita com essa questão do câncer de próstata. Meu pai faz tratamento há 7 anos, né? E eu sei o quanto é difícil para nós que lidamos com isso inicialmente, né? Mas hoje a gente já vai lidando, né, com mais sabedoria. Eu costumo dizer que é com muita sabedoria que a gente sabe lidar. Mas, então, hoje é um programa que eu trago para vocês homens, para que vocês se cuidem mais, né? É um apelo para que vocês se cuidem mais. Não só em relação à questão alimentar, mas também de estresse. A gente vive um nível de estresse tão absurdo e puxando isso para os homens, né, é mais agravante ainda. Né? Ritmo de trabalho louco, né? São questões também de acúmulo de responsabilidades e não saber dosar, trabalhar até tarde, não ter um sono reparador. Então, todas essas questões emocionais, questões de privação de sono, tudo isso vai influenciar absurdamente na sua saúde, não só a alimentação. A gente acha que o câncer, a incidência dele é apenas por questões de alimentação, né? Errada não. Fatores emocionais desencadeiam, sono não reparador, né? Falta de atividade física, hábito de fumar, bebida alcoólica em excesso. Então, tudo isso é um somatório de questões que podem levar ao desenvolvimento do câncer. No caso do homem aqui que a gente está falando, o câncer de maior incidência no homem, que é o câncer de próstata. Tá, Marcos? Então, assim, em relação à alimentação, a gente tem muitas questões a trazer aqui. Inclusive, eu vou trazer um bônus de o que o homem deveria acrescentar na sua alimentação, de fato. Eu sempre bato no ponto da gente ter uma alimentação colorida. Eu acho que, às vezes, para nós nutricionistas, né, para os profissionais da área da saúde,
se torna às vezes enfadonho. Gente, consumam frutas, legumes, verduras, né? Vegetais no geral. Uma alimentação colorida só vai trazer benefícios para você. Mas a gente também precisa entender que alguns alimentos, eles podem, em potencial, trazer aí uma elevação do risco de câncer, como, por exemplo, os produtos industrializados. Eles contêm, gente, muitos aditivos e vários aditivos, eles estão relacionados a um aumento da incidência de câncer, né? Por exemplo, alguns corantes presentes nos alimentos, aí a gente tem a amarela tartrazina, a gente tem vários outros aditivos que a gente pode estar mencionando aqui. Eu gosto muito de falar desses amarelos, porque eles estão presentes, por exemplo, em refrigerantes de cor amarela, também laranja, na salsicha, né? E quando eu falo muito dos embutidos, sempre eu bato no pé dos embutidos. Embutidos não trazem benefícios à saúde. E eu falo nos embutidos em geral, para quem não sabe o que é embutido, né? A gente entra aí salsicha, mortadela, quitute, presunto, todos esses embutidos. Até hoje eu combato a história de que, esqueci até o nome. Um embutido é saudável, peito de peru, pronto, chegou. Que o peito de peru é saudável. Gente, peito de peru não é saudável. É um embutido onde eles usam outras partes da carne e trazem também a questão da defumação. Muitos deles são defumados. E quando a gente traz um alimento para defumação, ele produz substâncias altamente cancerígenas. Então, um consumo elevado e... Geraldinho está me olhando com a cara aqui. Ele quer fazer alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta. Eu vou parar. O queijo mussarela também é considerado embutido? Então, os queijos, eles não entram, tá? Num nível elevado de risco, como esses embutidos de carnes, Por tá? quê? Vou lhe dizer. Porque o queijo, ele vai vir aí oriundo do leite, né? Então, o queijo é um processamento, geralmente fermentação, geralmente é um processamento que a gente adiciona a alguns micro-organismos, como micro-organismos saudáveis, tá? Né? Muitas vezes fungos, então, enfim. Que eles vão causar um processo aí para a formação desse queijo. Pode ser também, aí eu não estou falando do queijo de manteiga, que fique bem claro, já é outro tipo, tá? Então, os queijos não sendo consumidos em excesso, claro, tudo na vida tem seu limite de consumo, tem seu equilíbrio, mas o queijo não entraria aí, tá, Geraldinho? O que vai entrar aí são esses embutidos, salsicha, presunto, mortadela, tá? Esses embutidos, pode ser. Mas todo embutido, ele traz risco para a saúde? Vou lhe dizer, sempre tem essa pergunta, Isabelle, a linguiça caseira, tá? Sempre me perguntam isso. A linguiça caseira, ela entra nessa questão dos embutidos que fazem mal? Não. Por quê? Porque ela não traz esses aditivos que esses outros trazem, tá? Mas, claro, tem que ser um consumo controlado. Hambúrguer, a gente vê muito hoje em dia alguns hambúrgueres que chamam gourmet, né? Você fazer seu hambúrguer em casa com a carninha moída, que você tá fazendo o seu próprio tempero, isso não faz mal, né? Você tá trazendo uma carninha moída, tá colocando seu temperinho caseiro, você faz ele assadinho, isso não vai trazer mal nenhum, tá? Mas esses outros embutidos carregados de aditivos, tanto que quando você vai ver a lista de ingredientes desses produtos, é gigante e quase 50% da lista de ingredientes são aditivos, tá? É porque, por coincidência ou não, você fez aí referências a embutidos que na maioria das vezes vêm acondicionados em latinhas. Sim, né? latas. Tem alguma coisa a ver, não? E plástico. Então o plástico não faz diferença nenhuma também, se é plástico ou se é latinha, não, né? As latas hoje em dia, elas têm um sisteminha de proteção na parte interna. Eu não sei até que ponto isso, enfim, mas eu sou muito escabriada com essas coisas. Mas que eles fazem uma proteção para que o alimento não entre em contato com o alumínio da lata, nem com as substâncias da lata. Eles fazem tipo um filme, né, de proteção para que esse alimento não entre em contato com a lata. Mas não é nem tanto isso que eu quero questionar, é mesmo a adição de substâncias a esses alimentos para que eles durem muito tempo na prateleira. Eu vou dar só um exemplo, água de coco. Não água de coco que a gente toma no coco. Essas águas de coco que você vê que ela demora 1 mês na prateleira, que ela demora 1 mês lá no supermercado ou mais, 3 meses. Vamos parar para pensar. Uma água de coco,
ela chegaria a durar isso? Por mais que você tire do coco, coloque numa garrafinha dentro da geladeira, ela vai durar isso tudo? Não, é porque a ela foi adicionada alguns aditivos que faz com que ela demore muito tempo na prateleira. Geralmente é um metabisulfito que a gente chama, e esse é um também dos aditivos que são cancerígenos, tá? Em excesso constante e consumo constante e excessivo. O ouvinte quer saber se a calabresa defumada faz mal. Também é um embutido, né? A calabresa também é um embutido. A calabresa defumada, mais ainda, gente, pensem que alimentos defumados, eles são... formam substâncias desse calor com a proteína, com tudo, formam substâncias que são altamente cancerígenas, tá? Altamente. No caso da defumação, eu sempre ligo o pisca-alerta aqui, porque eles são altamente cancerígenos. Tá? Então, quem comer já sabe do risco que vai correr, né? Sim, claro. E esse consumo, minha preocupação maior é esse consumo constante, né, das pessoas que sempre estão aí trazendo esse consumo. Eu gosto muito de orientar, né? Principalmente nessa época de jogos, né? Eu já estou fugindo aqui um pouquinho da saúde do homem, mas principalmente nessa época de jogos, esses petiscos, né? A gente vê muito petiscos com muitos embutidos, calabresa, né? Muitos embutidos com muitos corantes. E você tem como trazer isso como petiscos mais saudáveis, né? Azeitona, eu sempre gosto de dizer, não compre azeitona sem caroço, porque aquele líquido, a salmoura que a gente chama que ele está conservado, ele vai passar também para dentro da azeitona. Você compra com caroço e deixa um pouquinho na água para que saia o excesso desse sal, tá? Então, assim, azeitonas, castanhas, queijos, tá? Então, tomates, frutas secas, um pãozinho. Então, esses são petiscos mais saudáveis do que tá trazendo aquele monte de embutido para ficar beliscando, tá? Muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Isabelle, não usa açúcar na vitamina, uso leite em pó desnatado, coloco uma colher de farinha láctea, tem algum problema? Tenho 55 anos de idade. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Farinha láctea, porque eu não queria dizer os nomes, vocês vão associar as marcas, mas essas farinhazinhas, esses cereaizinhos que adicionam a leite de crianças também, eles são riquíssimos em açúcar. Você não sente a necessidade de adicionar o açúcar, porque ele já tem muito açúcar, né? Se você olhar na lista de ingredientes, dos primeiros ingredientes vai ser açúcar. Então, os primeiros ingredientes que tá lá na lista de ingredientes do rótulo é o que vai ter mais no produto. Então, assim, ele é riquíssimo em açúcar, tá? E eu sempre gosto de dizer, é muito melhor você trocar por uma aveia, né, que vai lhe trazer mais benefícios até pela idade, tá? E eu vou aproveitar a pergunta dele para dar a dica de ouro para vocês homens também. A linhaça é um alimento que ele é riquíssimo em fitoquímicos, que são substâncias saudáveis para nós, tá? Eu cresci vendo meu avô falar sobre linhaça, que ele diz muito que foi curado de dores na coluna por causa da linhaça, ele consumia linhaça todos os dias. E a linhaça, gente, ela traz benefícios inúmeros para o homem, tá? Ela possui uma substância chamada lignana, que ela tá absurdamente alta nela e em pouquíssimo nos outros alimentos. E ela é o plus da saúde do homem, tá? Por questões hormonais, porque ela faz uma modulação também aí na questão da saúde do homem. Então, qual a minha dica para vocês, homens? Passem a adicionar à alimentação, à sua dieta diária, a linhaça, tá? A melhor forma de consumir, a gente pode consumir ela, claro, na forma de semente, só que a gente não tem uma mastigação eficaz para a linhaça, né? A gente não tem uma mastigação, principalmente homens que têm mais rapidez no mastigar, né? E no engolir o alimento. Então, assim, o que eu oriento? Comprar a semente da linhaça e triturar em casa, tá? Então, a linhaça vai trazer, além da lignana, vai trazer ômega 3, que regula aí a questão da inflamação, principalmente pessoas, homens com obesidade, né? Que a obesidade já traz aí um fator para redução de hormônio masculino, que é a testosterona. Então, a gente também traz aí a questão do equilíbrio da inflamação. Então, passem a consumir linhaça, vocês compram a semente e podem triturar em casa. Nunca comprem ela já triturada, porque oxida muito rápido. Então, comprem a linhaça na forma de semente e triturem em casa. Outra pergunta, Isabelle, eu queria saber, batata frita ofende para a gente comer e outros alimentos que a calabresa, esse petisco, carne acebolada, ofende a fritura?
assim, né, gente? O consumo, claro, um consumo pontual, algo assim esporádico, né, não vai fazer você adoecer de vez, assim. Lógico que não, isso é uma construção ao longo do tempo, né? O dia a dia, você repetir. Dizem muito que nós somos o que fazemos repetidamente, né? Nós somos o resultado daquilo que fazemos repetidamente. Então, se você faz repetidamente atividade física, você vai ter uma construção corpórea diferente, né? Então, se você se alimenta bem, tem isso, repetidamente isso, você também vai usufruir aí dos benefícios dessa alimentação. Então, assim, se você faz um consumo pontual, claro que isso não vai prejudicar. Eu gosto muito de dizer, as pessoas julgam muito a alimentação do nutricionista, né? Eu não sou de comer muita besteira, mas eu como, de vez em quando, algo, por exemplo, um petiscozinho frito, né? Claro, qualquer pessoa faz isso. Só que eu sei exatamente o momento de consumir e o que fazer depois. E as pessoas julgam muito, mas você é nutricionista, você não pode comer isso. Gente, eu sou um ser humano, mas eu sei quais são as minhas escolhas, tá? Então, assim, um consumo frequente de batata frita é extremamente prejudicial, tá? Porque além da fritura que você está trazendo ao alimento, que é prejudicial, uma gordura que vai saturar cada vez mais, a gente tem aí também um excesso do carboidrato que não é interessante. Você não consegue dosar o quanto você come de batata frita. Você colocar batata frita na sua... Você não consegue dosar, né? Você come igual a pipoca. Você come um prato todinho de uma vez, Você come igual né? a pipoca. Mais perguntas. Um alimento, quando se vence de um mês para o outro, a gente pode consumir ele normalmente, sim ou não? Não. Um alimento vencido? De um mês para o outro. Não. Gente, tudo isso, quando a gente tem uma validade de um alimento, é porque aquilo já foi feito, foram feitos estudos para saber até que ponto aquele alimento, até quando aquele alimento duraria na prateleira. Então, você siga. Eu vou dizer outra coisa. Eu quero rir também, Mar. A pergunta que apareceu aqui. Olha, então o que é que acontece? A data de validade do produto não é necessariamente a data de validade quando o produto é aberto, tá? Quando o produto é aberto, ele reduz a validade. Geralmente o produto vem dizendo, leite, por exemplo, ou você compra uma caixa de leite. Aí tá dizendo lá, o produto está válido para fevereiro de 2023, por exemplo. Só que aí você abriu a lata de leite ou a caixa de leite. Ele vai durar a caixa de leite por 3 dias, tá? Então, as validades são diferentes depois do produto aberto. Tá bom? Então, assim, não consumir. Eu vou deixar aqui essa pergunta Deus. aqui da Cici, né? Um abraço para a Cici, para a próxima segunda, que ele quer que você fale sobre o air fry. Pode ser? Posso falar agora. Então, bem rapidinho. Vamos lá, então. Ele quer saber se faz mal, né? Muitas pessoas perguntam muito sobre... Isabelle, o uso da air fry é saudável ou não? Gente, é porque, assim, quando coloca o alimento na air fry... se você deixar qualquer alimento dourar muito, ele cria uma crostinha, né? Mas a mesma coisa você faz no forno, se você for assar, ele vai criar o quê? A crostinha. Se você grelhar, ele vai criar aquela crostinha. Isso é fato, né? Porque a gente usa muito mas esses alimentos vão formar uma substância chamada acroleína, que é cancerígena e tal. Sempre que você for fazer alguma coisa que crie aquela crostinha, ela vai fazer mal, né? Se for excessivamente consumido. Então, eu sou da frente que digo o seguinte, é só saber o ponto de cozinhar lá na air fryer que não vai causar problema, tá? Onde você fizer o alimento, se ele for muito tempo para o fogo, para a churrasqueira, para o forno, ele vai criar a crostinha. Nossa amiga Rosi Gugel quer saber se você pode dizer qual a marca de linhaça que você indica. Oi, tia Zizi, um beijo. Quero mal bem, é Rosi, né? Rosi. É tia Zizi. A marca Tia Zizi é para os íntimos, né? Eu adoro. Ave Maria. Beijo, meu amor. Então, assim, não existe, assim, uma marca que eu indico. O que é que eu oriento? Tenham cuidado se você perceber que aquela linhaça já está há muito tempo na prateleira. Procure comprar uma linhaça que seja mais novinha. Por quê? Além de oxidação, elas podem criar fungo, né? Muitas vezes, às vezes, você vê até uns fiozinhos de fungo já sendo criados ali naquelas sementes. Isso é normal de um alimento que fica muito tempo em prateleira, tá? Então, tenham cuidado para comprar. O que eu sempre oriento é comprar a linhaça mais novinha, seja ela marrom ou dourada. E para fechar, o nosso amigo Roberto Diniz, né? Não. Essa pergunta aqui é para rir mesmo, né? Ele quer saber todinho realmente dá energia para praticar ciclismo?
Ô, Roberto Diniz, isso é pra você, né? De criança. Todinho, né? Beijo, Glyn. Olha, deixa Quem são eu... os ciclistas de Caicó, do Seridó? Preste bem atenção na resposta Minha aí, gente, viu? pelo amor de Deus, Roberto, você não faz isso comigo, não. Gente, não, Todinho, assim, o que é que dá energia? O excesso de açúcar que ele tem, né? Ele vai dar um excesso de açúcar aí no sangue absurdo. E não, isso não é orientado, Roberto, para pedalar. Isso é por sua causa, né, Marcos? Deve ser pra tirar onda comigo mesmo. É porque alguém tá pensando que... Acho Eu que também, eu tô, eu tá todo tô mundo entendendo a pensando que pergunta Marcos... dele, deve ser o energético de Marcos para Todinho. atividade física. Todinho. Então não, então não é. Agora é antigo, viu? Gente, e o Todinho, o Todinho, esse Todinho, Nescau, essas coisas, eles apelam muito, né? Fazer aquela coisa do fator crescer. Aí a criança vai dizer, eu vou crescer. Fator não sei o quê, dá energia que dá gosto, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, tenham cuidado, porque aquilo é quase que completamente formado por açúcar. Isso é muito perigoso, assim, essas coisas muito perigosas, porque o nosso amigo Charles Alves acabou de colocar aqui, vou pedalar com uma caixa de Todinho. Não pode, Charles, né? Jamais, olha Não aí vai na o onda de perigo. Roberto Diniz, não, Não viu? vá na onda de Roberto Diniz. Gente, olha, essa questão do açúcar, se vocês olharem na lista de ingredientes, eu estava olhando esses dias, a caixinha, eu não sei qual deles era, mas tinha 29 gramas de açúcar. Gente, isso é absurdamente elevado. Daí, mais 2 colheres de sopa, muito mais de 2 colheres de sopa só de açúcar naquela caixinha. Então, assim, é muito açúcar para consumo de uma vez só. Tá certo? Um abraço, Roberto. Não vou aqui dizer, não vou aqui revelar para ninguém de que você gosta muito de comer espinafre quando vai pedalar, né? Porque assisti muito pro pai, né? Quando era criança, aí botava na cabeça que ficava forte, né? Mas Marcos é bem orientado, ele come beterraba, né, Marcos? Muito Faz o bem, suco né? da E quem beterraba, me né? orientou? Faz o suco de beterraba. Quem me pra dar orientou foi energia, Isabelle, né? Lógico. Isabelle, obrigado pela sua participação. Qualquer dia pode ensinar a receita mais uma vez do suco de beterraba. Viu? Obrigado. Onde é que a gente encontra aqui em Caicó? Lá na Galeria Malvina, que fica em frente à Prefeitura Municipal, tá? O telefone de contato é 9604-0655 e a sala é 204. E no Instagram? Tá? Nutricionista.isabelle. Obrigado. 7h12. A gente volta já para conversar com o nosso amigo Rogério Lima.